Mais uma vez, bom dia a todos os irmãos. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Deus, por esta manhã, por este lugar. Muito obrigado a Deus por todas as vidas que nos antecederam aqui, tantas gerações antes de nós, e que de algum modo contribuíram para que também hoje pudéssemos estar aqui. Obrigado, ó Pai, porque um dia Tu enviaste um servo ou uma serva Tua para nos falar a respeito do Teu amor, e também por isso nós estamos aqui. E obrigado, acima de tudo, ó Deus, porque há tantos séculos atrás Tu mandaste Teu Filho Jesus para viver entre nós, para morrer como nós e para ressuscitar, para que pudéssemos também hoje estar aqui, ó Deus. Paizinho, que todas essas experiências de vida que nos antecederam e que de algum modo permitiram para que hoje todos nós possamos estar aqui, ó Deus, possam ter a sua continuidade nas nossas vidas. Que também através de nós possamos chegar a outros. E que de algum modo, ó Deus, esta palavra possa servir para que isso venha a ser uma realidade. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Pediram-me na semana passada um pouco para tapar um buraco, para substituir o irmão Fernando, que era para pregar hoje e não teria oportunidade de vir. E com este tema, com este tópico que tem a ver com evangelismo, levando almas ou levando vidas a Cristo. O texto já foi lido, mas os irmãos, se quiserem, poderão deixar as vossas Bíblias abertas aí no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. Não vamos ler novamente, como disse, já foi lido. Mas fala desta passagem, ou deste primeiro momento de encontro entre Jesus e alguns dos seus discípulos. E o modo como, particularmente, André levou o seu irmão Simão até Cristo. Mas eu gostaria de começar a falar-vos sobre algo que acontece a vários quilómetros de distância, porventura, acontece até neste mesmo momento. Na savana africana, que é uma região que tem uma extensão de quase 5 mil quilómetros, que fica na região imediatamente a sul do deserto do Saara, acontece alguma coisa muito particular. Nessa região, na savana africana, chove apenas durante 4 meses do ano, nomeadamente entre os meses de maio, junho, julho e agosto. Nessa região, nessa altura chove com alguma abundância, mas nos outros 8 meses do ano, raramente cai uma única gota de chuva sobre aquela terra. E então é nesses 4 meses do ano que as várias tribos que habitam naquele lugar sabem que têm que aproveitar para plantar e para colher as suas colheitas. E têm que armazenar aquilo que colherem para o resto do ano. Mas a verdade é que raramente, quase nunca, aquilo que eles colhem chega para o ano inteiro. Nos meses de setembro, novembro, imediatamente após a colheita, a maior parte das famílias tem 2 refeições por dia, consegue 2 refeições durante o seu dia. Mas quando chega a dezembro, quase nenhuma dessas famílias consegue comer mais do que uma refeição por dia. E eles já não comem o almoço, eles preferem comer apenas o jantar porque é mais fácil ir dormir com a barriga cheia. Quando chega a fevereiro, muitas vezes nem mesmo o jantar já é suficiente e eles comem apenas metade daquilo que eles comiam por essa altura. Quando chega a meados de março, mais ou menos nesta altura em que estamos agora, por essas alturas o choro das crianças é uma constante durante a noite.
No princípio de abril, inevitavelmente algo acontece, seja numa casa ou na outra. Uma criança com fome, procurando desesperadamente por comida, vai à cozinha da sua pequena casa e questiona sobre aquele pequeno saco que está ali pendurado há tantos meses. E decide ver o que está naquele saco. E abre aquele saco e, para espanto seu, ela encontra trigo. E ela vai correr para o seu pai, animada, e diz: pai, eu encontrei trigo, finalmente nós hoje vamos poder comer. Mas o seu pai baixa a sua cabeça e, com lágrimas nos seus olhos, diz: meu filho, nós não podemos comer aquele trigo, porque aquele trigo que está guardado é o trigo que nós vamos usar para semear quando chegar a época das chuvas. Se nós comermos aquele trigo hoje, nós não teremos trigo para semear e não teremos nada para comer no próximo ano. E que difícil deve ser para aquele pai, que desperdício deve parecer aos seus olhos naquele momento, enquanto ele lança trigo sobre a terra e os seus filhos passam fome. Mas ele sabe que, se ele não plantar, ele nunca vai colher. Evangelismo é um pouco assim. É uma tarefa árdua, é uma tarefa que muitas vezes requer sacrifício e é uma tarefa que muitas vezes parece aos nossos olhos infrutífera. Mas evangelizar é algo que a maior parte dos cristãos, entre os quais eu me incluo, tem muitas dificuldades e muitas barreiras para fazer. Há sempre muitos obstáculos, muitas questões que nós mesmos colocamos. Mas nesta passagem nós vemos um simples gesto. Um irmão que levou o seu outro irmão mais perto de Jesus Cristo. E com base nisto, eu gostaria de meditar brevemente em 7 aspectos. 7 aspectos que nos dizem o que é e aquilo que não é evangelismo. Em primeiro lugar, evangelismo é mostrar Deus ao próximo. Uma pergunta que Jesus fez quando aqueles 2 discípulos seguiam a Jesus, está no verso 38, Jesus perguntou-lhes: o que buscais? Todos nós procuramos alguma coisa. Todas as pessoas procuram alguma coisa. E todos vão continuar à procura de alguma coisa até encontrarem em Cristo aquilo que procuram e aquilo que só Cristo pode satisfazer. E isso, na verdade, é uma coisa que que simplifica muito a nossa tarefa. Na verdade, penso eu que evangelizar é uma coisa muito simples. O problema é que muitas vezes nós complicamos aquilo que é simples. Evangelizar é afirmar que Deus é a resposta para todas as perguntas que nós fazemos. Que Deus é a resposta para tudo aquilo que nós procuramos. E nós complicamos, por norma, quando nós tendemos a pensar muito sobre aquilo que é necessário fazer e dizer para, de algum modo, tentar fazer uma pessoa chegar mais perto de Deus. Na verdade, o próprio Jesus disse que Ele nos daria as palavras no momento oportuno. E evangelizar é alguma coisa que eu posso fazer apenas com Deus, cooperando com Deus. Há 3 coisas nesse sentido que é necessário, que simplificam a minha tarefa e que me ajudam a mostrar Deus ao próximo, e sem as quais, na verdade, eu não posso nunca evangelizar. A primeira dessas coisas é, na verdade, uma pessoa, é o Espírito Santo. O Evangelho de João diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso convencer ninguém. O Espírito Santo é que convence. Então eu preciso que o Espírito Santo possa agir. A segunda coisa que eu preciso é de oração. E eu preciso de oração porque eu preciso de reconhecer que Deus tem que agir na vida do outro. Que se for apenas eu a falar, a tentar, se for apenas eu a tentar encontrar as palavras certas, as pessoas nunca irão ser salvas, porque Deus é quem tem que agir e porque o Espírito Santo é que convence. E a terceira coisa que tem que ser usada é a Bíblia.
a palavra de Deus. Porque não adianta eu dizer nada. O que interessa é aquilo que Deus tem para dizer. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu tenho que deixar o Espírito Santo agir, eu tenho que orar e eu tenho que usar a Bíblia, que é a palavra de Deus, para mostrar Deus ao próximo e para simplificar a minha tarefa. Em segundo lugar, a segunda coisa que evangelismo é. Evangelismo é ação, mais do que palavras. Quando aqueles dois homens chegaram perto de Jesus, eles quiseram estar perto de Jesus, eles perguntaram a Jesus onde é que ele morava. E Jesus não lhes deu um grande tratado evangelístico, não lhes explicou o grande plano da salvação. Aquilo que ele fez foi apelar e dizer: vinde e vede. Vinde e vede. Ele convidou-os a estarem próximo de Jesus, convidou os discípulos a estarem com ele, a verem a sua vida, a passarem tempo juntos. Frequentemente Jesus deixava muito mais que as suas ações falassem mais do que as suas palavras. Agostinho de Hipona afirmou algo que é muito interessante. Ele diz: evangelize em todo o tempo e, quando necessário, use palavras. Evangelize em todo o tempo e, quando necessário, use palavras. Neste sentido, a questão que se coloca é: será que a minha vida credibiliza a mensagem que eu prego? Será que a minha vida representa quem Cristo é? Será que a minha igreja revela quem Cristo é? Em cursos de vendas, quem já fez algum curso de vendas em algum aspecto, eu fiz quando estive a trabalhar alguns anos na Remax, e há sempre uma ilustração que se costuma dar, que é a ilustração de um homem, alguém que toma conta de cavalos e que leva os seus cavalos até um curso de água para que os seus cavalos possam beber. Um aspecto curioso sobre os cavalos é que os cavalos não bebem quando não têm sede. Se eles não tiverem sede, eles não bebem. Portanto, quem levar os cavalos à beira da água não pode obrigar os cavalos a beber se eles realmente não tiverem sede. Na verdade, o trabalho do vendedor, e é essa a ilustração que é dada nesses cursos, o trabalho do vendedor não é obrigar o cavalo a beber, porque o vendedor sabe que isso não pode ser feito. O trabalho dele não é obrigar a pessoa a comprar alguma coisa. O trabalho do vendedor é garantir que o cavalo tem sede e levá-lo à água nessa altura. Evangelismo é muito assim. Jesus afirmou aos seus discípulos que eles eram o sal da terra. O sal, entre outras coisas, é alguma coisa que dá sede. E creio eu que quando Jesus disse que nós deveríamos ser o sal da terra, ele estava a dizer que nós devemos dar sede ao mundo. Que nós devemos criar no mundo uma sede de Deus. Porque enquanto essa sede não existir, os cavalos não vão beber. Mas se eu criar essa sede através do modo como eu vivo, então eu apenas tenho que os levar junto à água e eles farão o resto. Terceiro aspecto sobre evangelismo. Evangelismo é um começo e não um fim. Diz nesse texto que aqueles 3 discípulos, já depois com Simão Pedro, seguiram a Jesus. E seguir implica o começo de uma jornada, o começo de uma caminhada. Evangelismo é apresentar as pessoas a Cristo, mas não só isso. Evangelismo também é convidá-las a conhecer Cristo mais e melhor. É convidá-las a quererem ser mais como Cristo. Isto é curioso porque André e João perguntaram a Jesus onde ele morava e eles passaram aquele tempo e aquele dia com Jesus, mas depois disso eles passaram também 3 anos da sua vida com Jesus. Eu não sei se os irmãos já leram os Evangelhos com uma questão em mente. Foi algo que sempre, de algum modo, me deixou curioso. É tentar entender em que momento é que os discípulos realmente se converteram a Jesus.
Porque aquilo que nós vemos é este conjunto de pessoas que aproximam-se de Jesus, passam tempo com Jesus, mas tão depressa são capazes das mais profundas afirmações como de dizer os maiores disparates e de fazer aquelas coisas que nós não esperaríamos de um discípulo. E muitas vezes, até mesmo depois de Jesus ter morrido, eles continuam com dúvidas, continuam a questionar e continuam a fazer coisas que nós não esperaríamos dos discípulos. Eles, durante esses 3 anos, duvidaram, questionaram, envolveram-se em conflitos, quiseram ser mais do que os outros, demonstraram falta de fé, inclusive negaram a Jesus, houve até quem o tivesse traído, mantiveram até conceitos errados mesmo após a morte de Cristo, quando alguns continuavam à espera que Jesus fosse restaurar Israel. No entanto, estes eram os discípulos de Cristo. E assim somos também nós. Um discípulo é alguém que está num constante processo de transformação, de aperfeiçoamento, de aprendizagem. E esta, na verdade, é uma face do evangelismo que muitas vezes nós tendemos a esquecer. Nós queremos trazer as pessoas até Cristo, mas nós ignoramos que as pessoas têm de ser como Cristo. Por causa disso, quando nós evangelizamos, nós precisamos de deixar isso claro. O nosso objetivo não é apenas trazer as pessoas até Cristo. O nosso objetivo é que as pessoas sejam como Cristo. Por causa disso, quando nós trazemos um evangelho sem implicações, o evangelho em que apenas falamos daquilo que é bom, venha, será salvo, Deus o ajudará, Deus estará consigo, e não falamos das outras partes que envolvem toda essa vida cristã, esse é um evangelho que é apenas metade do evangelho, é um evangelho diluído, por isso nós precisamos ser honestos e dizer às pessoas quais são as implicações do evangelho. Reconhecer que o cristianismo não é sempre um mar de rosas, mas que muitas vezes é uma caminhada em que precisamos de carregar a nossa cruz. É por isso que a nossa missão não é a de fazer convertidos, mas sim de fazer discípulos. Porque o discipulado é aquilo que define o tipo de relacionamento que Jesus quer ter conosco. Em quarto lugar, evangelismo é partilhar a verdade em amor e não impor a nossa opinião pessoal. Há cada vez mais uma tendência e um pensamento de que nós não podemos evangelizar porque não podemos ofender as pessoas, porque cada um tem os seus próprios conceitos e valores e porque aquilo que nós vamos dizer de algum modo vai ofender ou vai contrariar os seus conceitos e valores. Hoje isto chega a um ponto em que muitas pessoas afirmam já que nós nem podemos dizer a uma criança que nasce um menino que ela é um menino, porque ainda não sabe bem se é um menino, talvez ela queira ser uma menina. E não podemos impor os conceitos e valores sobre as outras pessoas. Mas o Evangelho não é uma opinião. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é a verdade de Deus. O Evangelho é aquilo que Deus veio demonstrar em amor. É a demonstração do amor de Deus pela humanidade. E isso não é uma opinião pessoal, isso é uma verdade absoluta. O problema é que muitas vezes, quando nós queremos transmitir esta verdade absoluta, nós fazemos-lo sem amor. E sejamos sinceros, toda a gente conhece alguém que merece ir para o inferno. Toda a gente conhece alguém que merece ir para o inferno. E o grande problema do Evangelho é que, do mesmo modo que pode transformar um pecador no santo, também pode transformar esse mesmo pecador num juiz. E isso é uma das barreiras que, infelizmente, mais dificuldades tem criado a aceitação do Evangelho pelas pessoas. As pessoas rejeitam aquelas que se acham superiores às outras. No entanto, as pessoas que Jesus mais procurou no seu tempo, enquanto andou aqui na terra, foram aquelas pessoas que eram os rejeitados, que eram considerados os pecadores, que eram aqueles que a sociedade oprimia e desprezava. Aqueles que aos olhos dos religiosos eram os maiores pecadores.
aqueles que muitas vezes eram vistos como pessoas que não tinham solução. As verdades da Bíblia devem ser sempre transmitidas. E o pecado deve ser sempre condenado e confrontado. Mas se nós não fizermos isso em amor, novamente nós estamos a trazer apenas uma parte do Evangelho. E estamos a esquecer que Jesus veio ao mundo não para o condenar, mas para o salvar. Então o evangelismo é partilhar a verdade em amor. Em quinto lugar, evangelismo é a responsabilidade de todos os cristãos e não apenas de alguns. E novamente isto é uma barreira que muitas vezes nós tendemos a ter. Eu não tenho o dom do evangelismo. Reconheço que não o tenho. Há pessoas que têm e que têm uma facilidade muito grande de falar aos outros de Jesus. Conhecem uma pessoa na rua que nunca viram antes e passado 2 ou 3 minutos já estão a falar de Jesus. Outros pensam que a responsabilidade de evangelizar é apenas dos pastores ou dos missionários. Mas isso não é uma verdade. A tarefa cabe a todos nós. Quando Jesus deixou a grande comissão, nós pensamos muitas vezes que Jesus deixou a grande comissão aos seus 12 apóstolos. No entanto, isso não é verdade. Naquela altura deveriam estar ali cerca de 500 pessoas, é o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Estavam ali cerca de 500 pessoas. Essas pessoas ouviram Jesus a dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus deixou a grande comissão para todos os seus discípulos, para todos nós. Evangelizar é uma responsabilidade de todos nós. Evangelizar é alguma coisa que eu devo fazer sempre que eu tenho essa oportunidade. Sempre que as circunstâncias de algum modo colocam alguém na minha vida e essa pessoa pelo menos demonstra alguma vontade em querer saber mais sobre a fé em que eu creio. O próprio apóstolo Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 3, verso 16, que nós devemos estar sempre prontos para demonstrar quais são as razões da nossa fé a todo aquele que nos pedir. E aqui nesta passagem nós vemos este simples exemplo. André, que levou o seu irmão, Simão, até Cristo. André é alguém que tinha este senso de oportunidade. Eu não sei se André tinha este dom de evangelismo, mas de todas as vezes que André é mencionado no Evangelho de João, ele sempre está a trazer alguém a Cristo. Ele sempre está a aproveitar a oportunidade e as circunstâncias para trazer alguém a Cristo. Além desta passagem, André é mencionado mais 2 vezes no Evangelho de João. A segunda delas é no capítulo 6, verso 8 e 9, que é na passagem em que surge uma multidão, em que Jesus está a falar e aquela multidão precisa de ser alimentada. E André é aquele que traz um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E ele traz esse menino até Jesus. Ele está a trazer alguém até Jesus. Ele está a aproveitar as circunstâncias para trazer alguém até Jesus. A segunda passagem é no capítulo 12, verso 22, em que havia um grupo de gregos que queriam saber mais a respeito de Jesus. Eles tinham ouvido falar de Jesus e queriam saber mais quem era Jesus. E André é aquele que vai até esse grupo de gregos e traz essas pessoas até Jesus. Então André era alguém que tinha este sentido de oportunidade. Ele estava sempre à procura destas pessoas que de algum modo estavam abertas e receptivas para ouvir falar sobre Jesus. Então o evangelismo é a responsabilidade de todos os cristãos e devemos aproveitar as oportunidades que as circunstâncias nos dão. Em 6º lugar, evangelismo é levar vidas a Cristo e não apenas à igreja. E é curioso que muitas vezes nós confundimos uma coisa com a outra. A igreja pode ser apenas religião, mas em Cristo nós encontramos um verdadeiro relacionamento com Deus. E isso é aquilo que Deus procura. Quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos em trazer pessoas à igreja, de um modo geral nós pensamos neste lugar e neste período da semana, né? Nesta hora da semana, domingo de manhã ou algum outro culto, e nós trazemos as pessoas à igreja.
Na verdade, nós estamos a trazer as pessoas a um culto, a um evento, a um momento que está marcado no calendário para uma certa ocasião, para um certo propósito. Mas isso não implica que nós estamos a trazer alguém a Cristo. A igreja, na verdade, já o sabemos muito bem, são as pessoas e não o lugar. A igreja é o conjunto de relacionamentos que nós temos uns com os outros, sendo que aquilo que nos une é o relacionamento que nós temos com Jesus Cristo. E o meu problema, ou o problema está em pensar que quando eu trago alguém à igreja, ou quando eu trago alguém ao culto, eu fiz evangelismo. E eu posso dizer que já fiz aquilo que era a minha tarefa. Mas o objetivo não é trazer as pessoas à igreja. E não me interpretem mal, com isso eu não estou a dizer que não devemos trazer as pessoas à igreja. Muito pelo contrário. O que estou a dizer é que não chega trazer as pessoas à igreja. Ou não chega a trazer as pessoas ao culto. Porquê? Porque não é a igreja que salva. Não é a presença ou a frequência no culto que salva. O que salva é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É preciso levar as pessoas a Jesus e não apenas à igreja. É curioso que há uma grande diferença entre o Antigo e o Novo Testamento no que toca ao modo como as pessoas chegavam a Deus. E é lógico que todos sabemos muito bem que a grande diferença está em Cristo, mas especificamente quando Cristo morreu, alguma coisa de muito marcante aconteceu no templo em Jerusalém. Aquele véu que ali estava foi rasgado. E nesse momento, a importância que o templo tinha deixou de existir. Por isso é que no Antigo Testamento, os Salmos e os livros dos profetas falam sempre em chegar até Deus como chegar a Jerusalém, como ir ao templo. E eles dizem, vinde a Sião e adoremos ao Senhor. Louvar a Deus e estar próximo de Deus dependia sempre de vir até ao templo. A partir deste momento em que Cristo morreu e em que o véu do templo foi rasgado, o templo perdeu a sua importância. E o foco do Novo Testamento já não é no vinde até ao templo, mas é no ide e fazei discípulos de todas as nações. O foco já não está no vinde, o foco está no ide. O foco já não está neste lugar, o foco está no lá fora, onde estão as pessoas. O foco não está dependente de um lugar e de um momento, o foco está dependente da minha própria vida e do Espírito Santo que habita em mim e que me envia para ir. A igreja como lugar, como edifício ou como atividade, na verdade tem pouca ou nenhuma importância para Deus. O que importa é o relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Por isso é que é preciso trazer as pessoas a Jesus e não apenas à igreja. Em sétimo e último lugar, evangelismo é salvar vidas e não apenas almas. Quando me pediram para falar, para trazer esta mensagem, o título que me deram foi este, não é? Levar almas a Jesus. Mas levar a alma a Jesus não chega. Porque há uma diferença, embora pareça subtil, há uma diferença. Salvar almas é religião. Salvar vidas é transformação. E Deus não pretende apenas salvar a minha alma. Deus pretende salvar a minha vida inteira. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito. É curioso quando Jesus conhece Simão nesta passagem. Imediatamente a primeira coisa que ele faz com Simão é mudar o seu nome. E ele diz, agora já não serás Simão, mas serás Cefas, ou Pedro. A palavra Simão significa uma cana frágil, uma cana que se quebra com facilidade. A palavra Pedro significa uma pequena pedra, um fragmento de pedra. E Simão viu o seu nome mudado de cana frágil para uma pequena pedra. Mas a mudança de nome implica uma mudança muito mais profunda. Implica uma mudança que acontece no interior. Implica uma mudança de vida, uma mudança de caráter, implica uma transformação.
E por causa disso é que Deus quer salvar vidas e não apenas as almas. Deve haver uma mudança que seja visível, uma mudança de transformação que seja visível. Porque, na verdade, a alma não está salva enquanto o corpo não estiver crucificado. A alma não está salva enquanto o corpo também não estiver sido salvo. A alma não está salva enquanto eu faço com o meu corpo aquilo que eu quiser. Por esse motivo, o objetivo não é salvar apenas almas, mas salvar vidas. O objetivo não é apenas conquistar algo para a eternidade, mas conquistar também algo para a minha vida no presente. E quando nós pensamos apenas em salvar almas, nós permitimos que se desenvolva a ideia de que a igreja é um escape ao inferno. É uma forma de fugir ao inferno. E aqui está um verdadeiro problema: querer fugir ao inferno. Todos nós queremos fugir ao inferno. Ninguém, na sua perfeita sabedoria ou no seu perfeito juízo, quer ir para o inferno. A maior parte das pessoas, na verdade, treme só de pensar nessa ideia. E então a alternativa é ir para o céu. E como é que eu vou para o céu? Bem, ir à igreja é um primeiro passo. Não fazer meia dúzia de coisas que não posso fazer, que a Bíblia diz que eu não devo fazer, é outro passo, também ajuda. Mas esta linha de raciocínio é uma linha que é tão perigosa como enganadora. Porque é uma linha de raciocínio que cria não cristãos, mas fariseus. E todos nós sabemos muito bem o que é que Jesus tinha a dizer a respeito dos fariseus. A grande questão é: e se não houvesse inferno? Quantas pessoas estariam na igreja? Se aquilo que define o meu relacionamento com Deus em nada contribuísse para eu ir para o céu ou para eu ir para o inferno, será que eu continuaria a querer ter um relacionamento com Deus? Porque isso é aquilo que distingue um fariseu de um cristão. A igreja não pode estar cheia de pessoas que têm medo de ir para o inferno. A igreja deve estar cheia de pessoas que querem ir para o céu porque querem ter um relacionamento com Deus. E porque, como o próprio Jesus definiu a eternidade, em João capítulo 17, verso 13, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e ao teu Filho a quem enviaste. A vida eterna não é viver muito tempo. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é um relacionamento sem fim com Deus. Em conclusão, muitos daqueles que têm estudado este assunto sobre evangelismo têm chegado à conclusão que nos últimos anos, aquela época do evangelismo em massa, das grandes campanhas, como havia há uns anos atrás, entre as quais talvez Billy Graham era o grande apogeu, esse tempo, muitos consideram, acabou. O tempo do evangelismo em massa acabou. Hoje nós estamos no tempo, como se diz, da pesca à linha. É vida a vida, é relacionamento a relacionamento, é pessoa a pessoa. Mas uma sociedade é transformada quando uma pessoa é transformada e quando as outras pessoas veem a transformação nessa pessoa e, por sua vez, também querem ser transformadas. Evangelizar é uma tarefa árdua, é uma tarefa dura, é uma tarefa que muitas vezes parece infrutífera, é uma tarefa que requer sacrifício e é uma tarefa que nos cabe a todos. Mas sem semeadura não há colheita. E se nós não plantarmos, nunca poderemos esperar colher. Eu quero terminar apenas contando uma pequena história de um outro desses grandes evangelizadores em massa do século passado não, já do século XIX. Talvez muitos já ouviram falar de D.L. Moody. Uma vez pediram a D.L. Moody para falar sobre evangelismo numa conferência de evangelização.
e alugaram um grande espaço para que muitas pessoas pudessem estar ali. E D.L. Moody ia começar a falar às 9 horas da noite. O que D.L. Moody fez foi, às 6 horas, ele chamou o líder do Ministério de Louvor da sua igreja. Ele foi para a porta daquele prédio onde iria decorrer aquele evento, numa rua onde passavam muitas pessoas, e ele pediu àquele homem para começar a cantar, para começar a louvar a Deus. E assim aquele homem fez. E muitas pessoas começaram a parar, começaram a ouvir, e conforme isso ia acontecendo, D.L. Moody ia convidando essas pessoas para entrarem, para encherem aquela sala. E quando aquela sala estava cheia, D.L. Moody subiu naquele palanque e ele começou a evangelizar aquelas pessoas. E pessoas começaram a converter-se. Vidas começaram a ser salvas. Vidas começaram a ser transformadas. E entretanto chegou às 9 horas da noite. E vidas continuavam a ser transformadas. E enquanto isso, outras vidas, outros cristãos que vinham para ouvir falar sobre evangelismo, começavam a chegar para ouvirem Moody falar sobre a forma como ele evangelizava pessoas. E começaram a ficar perplexos porque eles queriam ter um lugar para sentar-se, para ouvir Moody falar sobre evangelismo, e eles não tinham lugar para sentar-se porque aquela sala estava cheia de pessoas que estavam a ser evangelizadas. E chegou uma altura em que Moody disse: eu peço desculpa, mas agora nós temos que sair, porque há outras pessoas que querem ouvir falar sobre como se evangeliza. E o ponto principal que Moody queria dar é: evangelismo não é uma coisa sobre a qual se fala. Evangelismo é uma coisa que se faz. Evangelismo não é uma coisa sobre a qual nós podemos estudar e pensar muito sobre ela e tentar aprender. Evangelismo é uma coisa que se faz. E se não se fizer, então não vale a pena nós falarmos sobre evangelismo. Amém.